Você sabe o que é cibersegurança? O termo cybersecurity ou cibersegurança foi criado em 1989 pelo Wall Street Journal e definido como as medidas tomadas para proteger um computador ou sistema, como na internet, contra acessos não autorizados e ataques. Hoje, a segurança virtual é imprescindível para qualquer pessoa ou empresa conectada e ganha cada vez mais destaque e importância. Para garantir a privacidade na era da inteligência artificial, é fundamental que haja o tratamento correto dos dados e também da informação. Só assim as pessoas vão ter confiança na segurança de tecnologias ou soluções conectadas. E é isso que a gente faz na Bosch. Interessante tudo isso, né? Pois é isso tudo que você vai ouvir nesse episódio do Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e esse podcast é uma iniciativa da Bosch. E para discutir com a gente sobre cibersegurança e como garantir que a gente está protegido de ameaças e crimes virtuais em uma sociedade que é hiperconectada, claro, como sempre, eu convidei quem entende do assunto para falar, eu convidei especialistas. Vou começar cumprimentando o Rafael Scalia, Senior IT Security Manager and Product Service Owner da Bosch. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante. E aqui presencialmente comigo também está o Marcos Baldin, Data Security Officer da Bosch. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, né? Estou há pouco tempo na Bosch, estou há 30 anos na Bosch e 11 anos novinho de casa. Nesse cargo como gerente de segurança de informação e privacidade, um tema muito importante aqui no Brasil também. Que ótimo ter gente tão habilitada a falar conosco aqui hoje no Bosch Talks. E nós temos 2 convidados virtuais que vão estar enriquecendo essa nossa conversa aqui. Thomas Wagner, Cyber Threat Intelligence Expert da Bosch também. Thomas, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu agradeço também e acho que a gente vai ter umas coisas boas, interessantes para falar com vocês hoje. Vanessa Pádua, Cyber Security and Cloud Business Leader para a América Latina da Microsoft. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês, com todos e todas, para a gente discutir um tema mais do que nunca tão pertinente nos dias de hoje para as nossas vidas pessoais e para as empresas. Bom, gente, a gente gosta de começar sempre a nossa discussão baseada em dados, né? Sempre torna a conversa mais rica, mais palpável. Segundo uma pesquisa da operadora de telefonia Verizon, em parceria com a brasileira Pura Cyber Intelligence, os gastos com cibersegurança até o fim do ano de 2022 devem chegar a 172 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 886 bilhões de reais. Isso se deve ao aumento de 13% nos ataques de ransomware, de dupla extorsão, ou seja, sequestro de dados empresariais, como já aconteceu em diversas indústrias, infelizmente. Então vamos começar essa discussão trazendo esse conceito para cá, esclarecendo isso para quem está nos ouvindo. Afinal de contas, o que é exatamente cibersegurança e quais as principais ameaças que a gente enfrenta hoje? Posso começar? Beleza. Então, para mim, a cibersegurança é uma forma de seguro, né? Porque é tão importante ter tantos times, né, e processos na empresa, né, que protegem os dados das pessoas, né, ou projetos, usuários, senhas e tudo, né, que pode ser uma ameaça para os funcionários e para a empresa, né, se os hackers atacam, né. E para mim uma forma de seguro, né, como um seguro para carro, né, temos a forma de reativo e proativo na segurança da informação, né. O reativo, né, quando uma coisa acontece, né, um incidente, né, um hacker entrou no sistema, e proativo é mais uma coisa quando a gente tentar de melhorar o sistema, fechar as vulnerabilidades, por exemplo, e já faz isso antes, e não esperar que o hacker consiga entrar no sistema, né, explorando essa vulnerabilidade, né. Então, a coisa de vulnerability management é uma coisa bem importante, né. Estou trabalhando na Bosch há 5 anos agora,
e trabalho em 2 times, né? Um time é o PSIRT, o Product Security Incident Response Team, né? Então, a gente trabalha com todas as vulnerabilidades e incidentes que afetam os produtos da Bosch, né? Menos da infraestrutura, mas mais os produtos, né? De automotivo, de IoT, Industrial IoT, né? O Operational Technology IoT. E isso é a gente é um time, né, central, e a gente tem tem outros times na Bosch, né, que também fazem basicamente a mesma coisa, mas dentro dos departamentos, né. Então a segurança da informação é tão amplo, né, você tem muitas pessoas envolvidas na segurança da informação, que nos operations, que fazem esse GMG mais técnico, mas também a análise de riscos. E é uma forma de segurança da informação é muito importante para cada empresa. Se você não investir na segurança da informação, ou falar que nada vai acontecer, ou a gente vai esperar até uma coisa acontecer, né, já é tarde demais. E as empresas vão perder, talvez, clientes ou dinheiro, né? Então, é uma forma bem importante. A segurança da informação é bem importante. Acho que o Thomas tocou num tema super importante, né, que é a proatividade ou ser reativo com relação ao tema, né? E apesar de todos esses valores que a Daniela comentou, né, de investimento, a gente ainda vê muita reação, né? A gente espera acontecer muito. Eu acho que é por isso que a gente investe tanto dinheiro, e nós aqui, né, estamos aqui também capacitados, né, criando organizações para desenvolver e ser mais proativo. Se antecipar esse risco, os problemas, né? Então, infelizmente, muitas empresas, indústria no geral, ainda aprende na reação, né? Depois que ocorre o problema, e daí que a gente vai por ação e por efetividade em implementações com foco em segurança, mas a ideia é cada vez a gente ser mais proativo nessa demanda que é tão importante para a empresa. Até porque imagino que seja mais econômico, inclusive, com né? certeza. Você se antecipar ao problema. Melhor. Com certeza, né? A gente evita de perdas de dados, informações, questões financeiras, acho que tudo isso envolve a gente tentar ser proativo com relação a isso. E trazendo aí um ponto nessa questão do proativo, né? Cada vez mais, quando a gente fala de resiliência cibernética, a gente está falando também da resiliência operacional. O que é isso, né? A resiliência cibernética, o que é a resiliência, né? No conceito de física é eu sair do meu estado normal, né, e vou voltar ao estágio anterior, quase normal, nunca vai ser como antes, né? Mas é o tempo que se leva para quando eu sofro um ataque, voltar à minha operação. Isso. E por que isso se conecta com a resiliência operacional? Porque quando uma empresa fica indisponível, um ambiente fica indisponível por conta de um ataque, né, isso gera uma indisponibilidade no funcionamento daquela empresa. Então, ela deixa de faturar, ela deixa de criar produtos, né, ela entra num estágio crítico no cenário econômico daquela empresa. Então, cada vez mais a disciplina de cybersecurity, ela se tornou, ela é chave para as empresas, porque ela tem que estar conectada cada vez mais com o negócio da empresa. Então, isso significa que quem está no board executivo tem que entender o dialeto agora de cyber, e nós de cyber temos que ter o compromisso de traduzir isso para indicadores de negócio, para que o board executivo possa entender a relevância da disciplina de cyber, né? Então, traduzir o que é tangível e o que é intangível, né? Porque como o Rafael nos trouxe, né, a questão de marca, etc., tem coisas que são realmente super complicadas de a gente colocar valores. Mas aí um mapa de risco, né, vai trazer para a gente aí o que a gente precisa identificar, e aí, baseado nesse mapa de risco, a gente vai priorizar as ações. Essa é uma maneira que a gente tem de traduzir isso para o board executivo das empresas, para que possa ter aí o correto entendimento e também definição do orçamento que vai ser dedicado a isso. Porque a disciplina de cyber, ela não é, nas empresas, né, nas nossas, só responsabilidade da gente de cyber. Ela é responsabilidade de todos e todas para que isso possa acontecer. Então, hoje mais do que nunca é um coletivo do técnico, né, do time do RH, do time administrativo, do time de marketing, das diferentes áreas, para que isso possa caminhar, né? É uma disciplina fascinante. E além disso, nós temos 2 palavrinhas-chave, né? Security by Design e o Privacy by Design. Faça a segurança desde o início
né? E além do que, tomar cuidado com os dados pessoais. Então, o Security by Design e o Privacy by Design ajudam no Cybersecurity. E aí acho que o que a Vanessa acaba de falar desse entendimento de que é uma ação coletiva, né? Não só dos técnicos responsáveis por essa segurança, inclusive de quem está usando isso é fundamental para a eficiência de todas as ações que vocês vão tomar, né? Não é só dos meninos e das meninas de IT, né? Não Exato. Só nós, né? Eu acho que cada vez mais... a responsabilidade de todo mundo, né? Isso aí. Os criminosos estão cada vez mais... tecnologicamente ativos, né? Eles se preparam cada vez mais e eles tentam achar brechas, seja na infraestrutura ou seja na pessoa física que trabalha na empresa, né? Então acaba achando qualquer tipo de abertura para ter acesso àquelas informações. Então a gente tem que preparar exatamente não só a galera que trabalha com IT, manter a infraestrutura, mas como a Vanessa bem colocou, faz parte de todo o ambiente empresarial, né? A gente tem que preparar todas as pessoas para que estejam aptas a trabalhar com segurança. Então vamos lá, para preparar essas pessoas, para que fique claro, e aí principalmente para essas que não são da área de IT, que não têm e que acabam sendo as portas de entrada mais vulneráveis nas corporações, nos sistemas todos, vamos falar de forma clara aqui quais são os tipos de perigos que os ataques virtuais oferecem para as pessoas e para as empresas. São vários, né? Vamos começar com as pessoas, com pessoa física, né? CPF. Se roubar o seu dado, o que acontece com você? Cartão de crédito, nome, endereço, telefone, nome do pai, nome da mãe. Eu posso roubar e posso utilizar da forma que quiser. Criar uma nova conta, cartão de crédito, enfim. O impacto é alto. E se roubar seus dados de saúde? Suas informações pessoais mais sensíveis? Qual é o impacto para você? Esse é um impacto muito grande para as pessoas quanto aos dados pessoais. E no caso das empresas, qual que é o principal asset das empresas? Projeto, toda estratégia de negócio, discussão de preço, enfim. Isso tem um impacto muito grande, como o Thomas falou. Se for roubado, a empresa pode parar. Parando a empresa, qual é o impacto para o negócio? Quanto tempo? Tivemos vários casos agora que tivemos empresa 2, 3 dias parado. Como que eu atendo meu cliente nesses dias? Se roubar um projeto que eu nem tenho a propriedade intelectual garantida, eu desenvolvo, gasto um dinheiro grande para desenvolver aquele produto e, de repente, meu produto está sendo vendido pelo meu concorrente num preço mais baixo porque ele não teve todo esse custo de desenvolvimento. Ele pegou praticamente de graça isso. Então, esse são dos grandes impactos que eu vejo hoje. Alguém quer acrescentar? Sim, não, excelente. Assim, pessoas, a gente tem que pensar nas pessoas, como é que a gente faz com que elas sejam o elo mais forte, né? Como é que a gente consegue, né? Porque essa fragilidade que a gente tem, né, por ser humano, né, faz com que os atacantes busquem meios de usá-lo, né, de alguma maneira. Então, vários ataques, né, até já pensando até em fatores duplos de autenticação, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas diferentes ataques, eles acabam se utilizando daquele momento em que você abre um e-mail, né, e você às vezes acordou, está acabando de acordar, olha aquele e-mail rapidamente, faz um clique onde não deveria, né, ou você acabou de sair de uma reunião e a cabeça ainda está cheia, você recebe um link lá com alguma informação e você clica naquele link e você vai olhar na tela, a princípio nada aconteceu. O ponto é que no behind the scenes ali por trás, processos estão sendo executados que a olho aqui, né, nu, entre aspas, aqui a gente não vai conseguir visualizar. Então, a gente tem que pensar aqui que tem que haver um trabalho coeso com o tripé de segurança. Pessoas, processos e tecnologia. Eles têm que caminhar muito bem alinhados, né? As pessoas têm que ser, sim, conscientizadas, treinadas. Isso tem que ser contínuo. Aqui na Microsoft a gente tem um processo muito forte de capacitação, de conscientização contra esses ataques, em especial de phishing, né, que é esse desses e-mails que a gente recebe promocionais e dentre outros. Mas o ponto é, a gente tem que conscientizar. Depois a gente tem que garantir que a gente tem as ferramentas adequadas para, se o erro acontecer, porque somos humanos, vamos falhar em algum momento, mas as ferramentas têm que estar ali para nos apoiar. E essas ferramentas, elas têm que estar muito bem configuradas. Não é porque é a melhor ferramenta do mundo que está tudo bem.
Não é bem assim, né? Então, aí entra os processos, para garantir que essas ferramentas estão adequadas, configuradas, para garantir que, se houver uma falha, aquele processo ele vai enviar algum alerta, alguma informação, para se gerar, às vezes, uma contenção daquele dispositivo. Enfim, esse tripé, ele tem que caminhar lado a lado, né? Então, obviamente que, dados os pesos, né, a parte de trabalhar as pessoas, a gente tem que colocar um peso grande aí, porque é um processo contínuo, né? Então, isso aí realmente é um ponto que... E a gente pensar assim, a mensagem principal é: como é que eu faço com que as pessoas sejam o elo mais forte da minha estratégia, da minha estratégia de segurança? Porque se eu começo a olhar para isso, é onde eu vou preparar melhor. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, né, nessa elo mais forte: como é que essas pessoas que trabalham na minha empresa, elas possam ter a segurança como sendo um hábito também na sua vida pessoal? Porque o que é um hábito na vida pessoal fica mais tranquilo da pessoa adotar isso também no ambiente corporativo. Ela transporta de um lugar para o outro, né? É isso, Daniela, é isso. Então, essa parte é importante. A cultura da privacidade e da segurança, né? Sim. Então, nós temos que aumentar essa cultura e, com isso, venha... E é bem colocado também pelo que a Vanessa ia até complementando, né? A gente vê casos não somente de phishing, que a pessoa recebe um e-mail e clica em algum link, mas hoje a engenharia social está muito presente, né? Alguém te liga, pede o seu CPF, pede a sua senha, e muitas vezes, até mesmo o brasileiro, ele é muito conectado com as pessoas, muito próximo, né? E quer ser o mais... cada vez ter um pouco mais de proximidade, e acho que isso gera um risco ainda maior, né? As pessoas cedem muita informação, nome de mãe, número de CPF, RG, acaba sendo algo simples de ser dito, né? Eu digo que muitas vezes essas lojas de varejo, muitas vezes têm muito mais informação do que nós mesmos, Sim. né? Eles têm informações de número de CPF, RG, nome de mãe, nome de pai, e com base em tanta informação, como o Baldin bem colocou, você faz muita coisa hoje em dia, infelizmente. Ô Thomas, eu acho que tudo que a gente está falando aqui já nos leva a entender bem qual é a importância de se investir em cibersegurança, né? Acho que tudo isso já deixa claro que é fundamental e imprescindível, e que quem não fizer isso vai ter problemas muito sérios. Mas aí eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os tipos de proteção que são mais recomendados hoje em dia. Eu quis falar mais uma coisa antes sobre esse assunto, né, de phishing, né? Então, eu acho importante incluir a empresa inteira, né, porque quase todo mundo na empresa tem acesso de e-mail, e é importante que as pessoas são treinadas, né? A Bosch, né, um grupo na segurança da informação, manda esses phishing e-mails, mas eles são fake, né, são não de verdade, né? E com certeza vocês já receberam também. E acho que isso é importante, né? E aparentemente, né, muitas pessoas clicaram no link, né? Mas aconteceu nada, né? Só falou depois que isso foi um link, né, para aumentar o conhecimento, né? Ou para sensibilizar as pessoas que têm esses e-mails, chegam no seu inbox e parecem real, né? Porque todo mundo consegue criar um template que parece muito real, né? Se a gente recebe um e-mail do banco ou do Amazon ou qualquer lugar, né? E só para clicar em encaminhar e já temos o template, só precisa mudar os links, né, lá dentro e pode mandar para as pessoas. Então, uma coisa bem simples para fazer, né? Isso é uma estratégia da Bosch, né, de fazer isso anualmente para treinar os nossos colaboradores, né? Para mostrar que as armadilhas existem, né? Existem, né? E quando eles caem, eles ligam para mim: Marcos, eu caí no negócio, e agora, né? Bom, no primeiro e-mail eu quase cliquei também, não estava tão real, né? Não cliquei, né? Olha, mais uma vez. Bom, né? Estão fazendo um trabalho excelente. Sim. Essa é uma das formas da Bosch treinar os colaboradores para aumentar a segurança, né? Sim. Como a própria Vanessa falou, né? Então, ser o forte, né? O elo forte da cadeia e não um ponto fraco às pessoas, né? Mas voltando até a sua pergunta, Daniela, falou um pouquinho sobre ferramentas, né? Eu acho que a gente também, pelo menos na Bosch, e até colocando uma parceria com a Microsoft, a gente também aprendeu bastante com o erro, né? Então, olhando um pouco para o passado, estabelecemos alguns projetos que foram importantes para o nosso desenvolvimento e aprendizado. Então, fortalecemos nosso ambiente de login, né? Hoje você vai fazer o seu acesso dentro da Bosch. A gente estabeleceu uma parceria grande com a Microsoft para desenvolver ou redesenhar todo o nosso ambiente, né? Hoje muito mais seguro, né? Além do que a gente trabalha com ferramentas de não armazenar senhas em
servidores, né? A gente tem um próprio cofre virtual para guardar esses dados. Então, eu acho que esse tipo de aprendizado com o tempo também vem, ele é super importante. E esse tipo de parceria, inclusive com a Microsoft, que é um grande parceiro nosso, eu acho que é importante também para a gente cada vez deixar nosso ambiente mais seguro e mais fortalecido. Com certeza. Thomas, você quer complementar a pergunta quando eu te pergunto de quais são os tipos de proteção mais recomendadas? Sim. Então, o obrigatório antivírus, né, que já faz tempo, né, que precisamos ter, né, o Endpoint Detection and Response, EDR, né, é também uma coisa que está na Bosch, né, para monitorar todos os laptops, celulares, né, o IoT, né, aparelhos de IoT, né. E também uma coisa que é importante é o Asset Management, para saber quais produtos a gente tem, quais sistemas a gente usa, qual versão, né? Você pode ter uma vulnerabilidade num sistema, ou num software, mas a gente não sabe qual versão é, né? Então, é bom de precisar documentado, né, na infraestrutura, mas tem também como os produtos, né? Isso é uma coisa importante, né? Ou a gente não sabe, né, para que a gente precisa procurar, né, as vulnerabilidades, né, quando fazemos esse monitoramento, né, de vulnerabilidades, né, a gente precisa saber exatamente o que temos, né, e também outro tipo de proteção, né, também os times, né, que podem gerenciar vulnerabilidades e incidentes, né, então você também tem uma forma de treinamento sempre com essas pessoas, no começo das equipes, que eles sabem, né, se um incidente acontece, o que eles precisam fazer, né. O pentest, né, também é uma forma, né, para ver se o sistema ou o produto, né, tem algumas vulnerabilidades, né, isso também é importante para fazer monitoramento das vulnerabilidades e também fontes de segurança da informação, né, onde vamos pegar as informações, né, de vendedores, né, que vendemos os componentes ou produtos para a gente e a gente implementar nos nossos produtos, né, então a gente precisa sempre saber o que está acontecendo, né, se eles têm uma vulnerabilidade ou eles tinham um incidente, né. E a gente faz também um treinamento, né, com as pessoas, né, a gente chama isso Fire Trail, né, e para testar os processos de incidentes, né. Eu faço isso com um colega, né, e a gente vai falar com os departamentos na Bosch, né, se eles querem fazer uma simulação, né, de um incidente, né, e também porque tem tantas pessoas participando, né, comunicação, né, e outras pessoas, outros times, e acho que é importante treinar isso para, se uma coisa acontece de verdade, né, as pessoas, os times estão preparados, né. Acho que até para complementar um pouquinho o Thomas, né, a gente tem aquela falsa esperança que o antivírus hoje ele resolve tudo, principalmente dentro de casa, né? Eu acho que já se mostrou que o antivírus ele é necessário, super importante, mas ele não é mais só ele suficiente. A gente precisa de outras ferramentas. O EDR, como ele comentou, né, o Endpoint Detection and Response, é uma solução importante. Ele faz uma análise de todos os servidores, de todas as máquinas que a gente tem. Se a gente tem alguém invadindo, fazendo alguma coisa que não faça sentido para aquele momento. E a gente tem uma equipe por trás fazendo todo o monitoramento dessa vasta quantidade de informação. É gigante a quantidade de dados que a gente gera dia a dia. Mas eu acho que ainda o mais importante, a Bosch, falando um pouquinho de Bosch, se a Vanessa me permitir, mas a Bosch criou uma organização dedicada à cybersecurity. Então, hoje a gente tem uma área central hoje, eu acredito que é até onde o Thomas hoje vem trabalhando, mas é uma organização dedicada a falar e definir os rumos de cybersecurity. Então, mostra um pouco da importância desse tema hoje como organização. E além não só para a organização, mas para os nossos produtos, né? Os nossos produtos não podem sair sem segurança. Nós temos diretrizes internas que nos obrigam a testar o produto antes de colocar no mercado. Então, quando nós colocamos um produto no mercado, ele foi testado uma vez só? Não. Ele tem regularmente, ele é testado para que todas as vulnerabilidades aí que o Thomas falou, que elas sejam encontradas. Não é porque eu não testei hoje, amanhã não tenho risco. Então, dia a dia eu preciso testar e monitorar também esses produtos. A gente já falou... Pode falar, Vanessa. Aqui na Microsoft a gente tem um exercício também que se chama One Hunt, uma vez por ano, pelo menos, né? Esse é um exercício que
que a gente comenta aí, né, que é de Red Team, Blue Team, ou seja, de ataque e defesa simultâneos, né, para que você possa, em tempo real, melhorar o seu ambiente. Então, ali a gente já vai construindo melhorias do que precisa. Identificou, conseguiu acessar algum ambiente, conseguiu... E aí, esse já é feito todo o processo de melhoria, né, daquele ambiente. E fora isso, que a gente tem apoiado muito também no mercado, são os exercícios de tabletop, né, que são as simulações, caso ocorra um incidente, o que eu faço? Se um site foi feito um defacement, pichou o site, né? Poxa, o que eu faço? Né? Eu sofri um ataque de ransomware, o que eu faço? E aí o que eu faço são os processos que são executados para aquele momento, para que eu possa conter rapidamente ou voltar ao ambiente, etc. E por que esses exercícios são importantes? Porque a gente falou do pilar, né? Então, como é que eu posso garantir que esses processos não só estão adequados, mas que eles continuam evoluindo na medida em que também as ameaças evoluem, as tecnologias também evoluem. Então, o tabletop é algo super, super interessante. A gente, como Microsoft, fez um evento há 2 meses em espanhol e em português, que a gente brinca, né? O próprio mercado já fala, parece uma série aí já de streaming, né? De tão realista que ficou. Mas é justamente para conscientizar, né? É um tabletop ali simulado que ajuda na simulação para que as empresas depois possam executar por si, né? Também esse exercício. Com certeza, sempre que você ilustra a coisa, concretiza, né, essa ameaça, fica mais fácil de levar essa informação, disseminar conhecimento e combater, né, os riscos. A gente está falando aqui de vários dos impactos, né, da falta de segurança para pessoas e para negócios. Vocês conseguem listar quais são os maiores impactos para pessoas e para negócios? Eu acho que, para mim, o principal ponto é o roubo de identidade, né? Se você roubar a sua identidade, né, seus dados biométricos, como que você muda o seu dado biométrico, o seu digital? Não tem como mudar. Então, o maior impacto mesmo para mim é o roubo de identidade das pessoas, né? Então, esse é o primeiro. Eu acho que, além disso, a gente tem o impacto na marca, né? Você imagina uma empresa Bosch, Microsoft, o impacto de ter as suas informações. A gente tem grandes clientes como Volkswagen, outras Mercedes, outras automotivas tão importantes no mercado. Então, essa parceria e a confiança que esses nossos clientes colocam na gente é de extrema importância. Então, manter esses dados, não somente Bosch, mas dos nossos clientes seguros, né, como marca, eu acho que é um dos temas mais importantes para mim. Excelente. E o pilar que eu agregaria é o de dados, né? Então, a identidade certamente, hoje é o que tem que ser fortalecido dentro das empresas, porque a identidade é o novo perímetro, porque hoje você não está mais o tempo todo... Porque se a gente fala em segurança há alguns anos atrás, vamos colocar até antes da pandemia, né, do processo mais forte da pandemia, era muito utilizado o conceito, eu estou dentro da empresa, eu estou no ambiente mais seguro. Eu estou fora da empresa, eu estou no ambiente não seguro. O ponto é que agora a gente está no híbrido ou o tempo todo fora, né? Então a gente está no ambiente inseguro todo o tempo. Então, quem que a gente tem que fortalecer aqui? A identidade, né? Como o Max aqui nos trouxe. Então, a identidade eu tenho que fortalecê-la com o fator duplo de autenticação, ou seja, não utilizar só a senha, que é o que eu sei, mas algo também que eu sou, o que eu possuo, né? E, ou seja, adicionar fatores, né? E aí trabalhar, aqui na Microsoft a gente está num movimento muito forte de um mundo sem senhas, né? Através de autenticação. Mais forte, né? Então, cada vez menos utilizar a senha e mais fortalecer o processo de autenticação. E aí, não é só autenticar e tô bem, é você continuar o processo de validação desse acesso todo o tempo. É o que a gente chama de acesso condicional. A Vanessa tá, ok, a Vanessa tem um privilégio X e teve acesso a um dado através de um navegador X. De repente, a Vanessa tentou ter acesso ao mesmo dado através de um outro navegador. Esse comportamento ele é esperado? Pode ou não? Então, baseado nesse comportamento que vai acontecendo desse usuário, tomam-se novas ações e talvez aí solicite uma nova autenticação da Vanessa, né? E aí o dado,
do que a questão aqui do dado, né? O dado é extremamente relevante hoje para as nossas empresas, né? A gente, mais do que nunca, utiliza o dado muito no processo, muitas vezes, de inteligência artificial, dentre outros fatores. As empresas, cada vez mais, estão num processo de serem data-driven, direcionadas aí por dados em várias áreas de negócio, na própria área de segurança, inclusive. Então, como é que eu cuido desse dado, que inclusive é o que os ransomwares estão, né, os atacantes que estão soltando ransomware estão em busca, como é que eu protejo esse dado? Então, a gente pensar muito na parte de classificação do dado. O que é classificar o dado? A Vanessa, tá bom, ela tem acesso a um diretório X, mas nesse diretório X tem arquivos classificados como confidencial, altamente confidencial, público. Quais que a Vanessa pode ter acesso? Confidencial, por exemplo, ok. Só que o confidencial ele não pode sair da empresa, ele tem que ficar dentro do ambiente. Então, como é que eu protejo esse ciclo de vida do dado, do momento em que ele é criado, em que ele é utilizado, e no momento que ele precisa ser apagado? Em algum momento ele vai precisar ser apagado. Então, o dado é outro ponto para trazer. Eu acho que é super relevante, né? Só para complementar, a gente tinha... mais antigamente, fazer uma analogia, a gente tinha aquele administrador de domínio, né, com acesso irrestrito a absolutamente tudo dentro do ambiente corporativo, né? Tinha acesso a todas as pastas, acesso a todos os servidores. E hoje a gente está naquela tendência, como a Vanessa bem colocou, de restringir cada vez mais, né? Colocar algumas pessoas, claro, elas precisam ser administradoras de alguns pedaços, né? De alguns servidores, de alguns ambientes, e não do ambiente completo. Porque muitas vezes o atacante ele ia exatamente naquela pessoa com ataque tão com tantos privilégios, um acesso tão privilegiado, para fazer trazer a maior quantidade de informação possível. Então essa ideia de restringir informação e buscar cada vez uma melhor o identity management, né, o gerenciamento de identidade é completamente necessário para esse tipo de organização e buscando maior segurança, com certeza. A gente está ouvindo falar muito de ransomware. Você pode explicar para a gente, Vanessa, para quem é leigo como eu e está ouvindo esse episódio, do que se trata essa ameaça? Claro, nossa, essa ameaça é tão crítica. E, gente, a gente está falando aqui do mundo corporativo, mas o ransomware, ele acontece, infelizmente, também nas nossas vidas pessoais. Então, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, maneiras a gente se proteger cada vez mais. Mas o que é o ransomware? De uma maneira simples, ele é um malware, ou seja, ali, né, quando a gente pensa ali num vírus, vamos colocar, ele é um tipo de malware que no final o que ele vai buscar? Sequestrar para o seu computador os seus dados, para que você não possa ter acesso. Então, na hora que você clicar naquele phishing e você perceber que nada acontecer, mas de repente você recebeu um alerta no seu computador, olha, a partir de agora, para você ter acesso às suas informações, você precisa entrar em contato comigo para pagar esse valor. Então, sequestra. É super agressiva essa ameaça, né? Nossa! Mas é um serviço bom, mas eles têm uma hotline também para ligar, né? Tem hotline. Você ajuda. Tem um contato. E complexo, porque não necessariamente pagar significa receber os dados. Exato. Não necessariamente pagar significa que meus dados não vão ser vazados. Eu posso receber os meus dados, mas esses dados ainda assim já terem sido distribuídos para várias outras fontes. E eles podem criptografar algum tipo de informação sua, né? Ou até mesmo tomar conta do seu computador, né? De uma maneira pessoal, né? Toma posse daquilo lá e só cede com a desculpa se você fizer algum tipo de pagamento. E como o Thomas bem colocou, eles têm até um telefone ativo, né? Me contactem ou depositem em bitcoins que a gente volta a conversar. Loucura, gente. E o impacto é muito grande de vez em quando, né? A gente falou agora sobre os dados, né? Você não consegue usar mais, mas também já aconteceu, né? Que empresas, né? Foram vítimas, né, de essa ransomware. E eles não conseguem entregar mais luz ou água, né? Então é também uma coisa, né? Se não chega mais luz na sua casa ou água, né? Porque a empresa está comprometida, né? Então é uma coisa bem pesada, né? Um impacto muito grande. Também na Alemanha aconteceu alguns anos atrás que uma pessoa infelizmente faleceu, né? Porque aconteceu num hospital e as pessoas não conseguem tratar mais essa pessoa, né, no hospital, precisam levar a pessoa para outro hospital, infelizmente faleceu, né, o paciente, né. Então isso também é um impacto, né, de ransomware, né, que acontece, infelizmente, não é só roubar dinheiro, né,
também é um risco, né, de vida, uma ameaça para a vida de vez em quando, né? Se nós falarmos no caso dos Estados Unidos, se os hackers assumirem o controle das companhias elétricas e desligar a energia no inverno, as pessoas vão morrer congeladas. Exato. Morrem. Sim. Tem sensores de IoT por todos os lados, né, hoje em dia. Isso. Então, fazendo monitoramento de água e de gases, soltando determinadas substâncias. Aquilo ali, se passa daquela quantidade, pode causar morte às pessoas, aos cidadãos. Então, é realmente um tema super, super crítico nas nossas vidas pessoais e como sociedade, né? Então, por isso que a gente tem que, cada vez mais, entender como é que a gente pode estar preparado para quando isso aconteça. Infelizmente é delicado, mas essa é a realidade que temos que, todos os dias, acordar e pensar o que fazer diferente, né? E até para nós aqui na Bosch, né, os veículos cada vez mais conectados, né? Então a gente definitivamente é uma grande preocupação. A gente tem que estar atento e colocar a maior quantidade de segurança e empenho possível nesse tipo de aplicar de as melhores acesso. Tecnologias, melhores métodos para garantir a segurança para o nosso cliente final. Isso mesmo. De acordo com o relatório da Trend Micro, a líder mundial em soluções de cibersegurança, só em junho de 2022 ocorreram cerca de 8 milhões de ransomwares ao redor do mundo e muitos deles em território brasileiro. O que fez com que o nosso país voltasse ao ranking dos 5 países que mais sofrem ataques, atrás de países como os Estados Unidos e o Japão. É um dado preocupante, né? Bastante. Bastante preocupante. E aí, como é que funciona, então, diante desse cenário a cibersegurança? Eu acho que a gente tem cada vez mais essa situação de ransomwares e existe realmente essa preocupação, né? Eu acho que, salvo engano, o Brasil ele é o segundo na América Latina aqui com relação a ataques desse nível. Acho que a gente fica atrás do México ou alguma coisa assim. Mas eu acho que um ponto muito positivo, né? Até a gente fizer um estudo... a mesma galera de telecomunicações, eles geram o International Telecommunication Union, e eles fazem anualmente ou a cada 2 anos um tipo de análise, o quanto os países vêm investindo em segurança, né? E eu acho que um bom dado para a gente comparar, o Brasil saiu de 2018 da 70ª posição para 2020 para a 18ª. Né? Então a gente já vê um ganho de investimento, seja ele técnico, organizacional, o desenvolvimento do país como um todo. Então acho que esse é um excelente dado, né? Pensando em Bosch também, eu acho que a gente também aprende muito com os erros, mas além de tudo isso, a gente é muito preocupado com segurança e investe muito dinheiro em segurança, né? Em uma área específica, seja em desenvolvimento de infraestrutura. Então, eu acho que a tendência é essa preocupação, claro, em a gente ter, mas cada vez a gente tentar diminuir ou se preparar ainda mais para esse tipo de evento. Excelente. Quando a gente fala dos ataques de ransomware, né? Aqui na Microsoft é algo que a gente tem analisado bastante. A gente tem na Microsoft algumas áreas de segurança aqui, né? Uma delas é o Digital Crime Unit, a DCU, que apoia aí e colabora com diferentes entidades governamentais e não governamentais para identificar onde estão os criminosos cibernéticos e trabalhar de maneira colaborativa para, às vezes, fazer um take down, ou seja, derrubar um determinado ambiente no qual eles se encontram, dentre outras atividades, né? E aí a gente tem também o CIDOC, que é o nosso Centro de Defesa e Operações Cibernéticas, né, que fica monitorando todo o nosso ambiente, toda a infraestrutura aí disponibilizada também para clientes, né? E aí ali a gente recebe por dia mais de 43 trilhões de sinais por dia de segurança, né? E esses trilhões de sinais, a gente depois trabalha ele para organizar e identificar o que está acontecendo no mundo como um todo. E aí, se a gente pegar uma lupa e colocar na parte de ransomware, a gente tem uma outra área que é o DART Team, que é o nosso time de resposta a incidentes, que apoia muito em processos, ou proativo, para fazer uma análise do ambiente, para verificar se tem alguns atores ali dentro, né, de ameaças, então fazer a devida remoção, ou de uma maneira reativa. A empresa sofreu um ataque, nosso time de elite entra em cena para fazer a recuperação daquele ambiente. E aí, trazendo dados, né, do DART Team, junto com esses dados do CIDOC,
no nosso último relatório de defesa digital, que a gente libera geralmente em outubro de todos os anos, né? Um ataque de ransomware, a primeira coisa, ele não está focando mais numa indústria específica. Tem uma média aí de 18%, 20% em todas as indústrias, não importa qual seja, se é varejo, se é financeiro, não importa, né? Então, esse é um dado, né? Corroborando aqui com o que o Marcos e também o Rafael já nos trouxeram, que é justamente não tem mais uma empresa pequena, média, indústria ABC. E aí, esses ataques de ransomware, um outro ponto agravante aqui é o seguinte, então, primeiro, não tem uma indústria específica. Segundo, eles, em geral, o tempo que esse ataque entra e alcança o dado que ele tanto busca para criptografar esse dado, levam uma média de 45 minutos. 45 minutos para deixar a empresa numa situação muito delicada, muito crítica. E tem reduzido esse tempo, cada vez mais reduzido. E isso, o que está por trás disso? Ransomware como serviço. O ransomware como serviço, ou seja, o ransomware operados por humanos, né, é o que o nosso time de Threat Intel hoje, né, trabalha muito nesse processo investigativo do que está acontecendo nesse mundo, né, da Deep Web. Por quê? Porque é um modelo de negócio que virou que é rentável para os criminosos cibernéticos. Então, o criminoso cibernético, ou ele ou ela, não precisa necessariamente ter conhecimentos avançados de segurança para poder executar um payload, ou seja, entregar um arquivo de ransomware, né, que vai ser executado. Infelizmente, não. E vai lá, compra isso por um preço X, né? Ou tem um modelo ainda de associação. Eu entro como serviço, eu recebo na medida em que eu tenho esse sucesso. Então, o que virou isso? Virou um ataque de 1 para muitos. Se eu tiver 5% de sucesso, ok, né? Então, é um mercado que se a gente olha o último relatório do Fórum Econômico Mundial, só em 2020, naquele momento do auge da pandemia, a gente está falando de 200 milhões de dólares em bitcoins só relacionados a ransomware. Então, vai continuar em crescimento, tende a avançar, o ambiente de OT também tem sido um alvo, e não necessariamente o ambiente de OT ele é afetado, de Operational Technology, ele é afetado chegando diretamente lá, geralmente entra-se pela identidade ali, Marcos, entra pela identidade do mundo de TI, e aí chega lá no mundo de OT. Enfim, o ransomware é um ataque extremamente crítico, né? E aí, mais uma vez, tudo isso que a gente falou aqui hoje, de ações, de tecnologias, de processo, se torna extremamente relevante, porque eles vão continuar crescendo e a gente tem que estar preparado para quando e como esse ataque vir a acontecer, né? Então, só trazendo esse ponto aí de como esse crime está cada vez mais organizado, né? Até só complementando aqui, Vanessa, o hacker ele está se protegendo também, né? O tal do famoso hacker as a service, né? O cara desenvolve, né, Thomas? Desenvolve toda a tecnologia para o ataque. Eu não vou me expor. Eu vendo esse serviço e é outra pessoa que faz. E diante disso tudo que vocês estão falando, me vem à cabeça uma preocupação ainda maior do impacto quando não se tem segurança, numa coisa que a gente fala aqui no Bosch Talks, já falamos algumas vezes a respeito desse tema, que é a indústria 4.0. Imagino que seja muito preocupante, né? Bastante preocupante, né? A indústria 4.0. Imagine se uma indústria altamente conectada for hackeada. O que vai parar de processo? Vai parar, o processo produtivo pode parar. Nós temos um processo produtivo que entregamos peças diretamente no cliente. Se parar o processo, o cliente vai parar. Então, vai depender do processo. Qual o impacto? Então, uma indústria altamente conectada, uma vez hackeada, vai parar. Né, Vanessa? A Vanessa está dando uma risadinha aqui, tá olhando aqui, né? Com certeza. A indústria 4.0, né? Quando a gente pensa no mundo de IoT hoje em dia, né? Mais do que nunca com a evolução do 5G, né? Onde nós estamos conectados o tempo todo. Se a gente, vamos pegar aqui que a gente está falando com pessoas também que estão nas suas casas, né? Escutando aqui a gente. Observe na sua casa hoje a quantidade de dispositivos que você tem conectado na internet. Você deve ter aí, às vezes, uma impressora, você deve ter tablets, computadores, em algumas situações lâmpadas, em outras câmeras, em outros...
a quantidade de dispositivos que hoje você consegue conectar na internet só da sua casa, vamos colocar aí uma média de pelo menos 11 por cidadão, né? Por casa, desculpa. E, obviamente, tem situações que tem menos, tem mais. Vamos colocar uma média de 11. Só nas nossas casas, gente. E quando a gente volta naquela questão do trabalho híbrido, né? Da gente trabalhando de casa e tudo mais, a gente tem que pensar que os ataques vão entrar por aí, né? Eles podem entrar por aí. Eles podem entrar, por exemplo, por uma Smart TV, né? A sua TV, né? Que está rodando o sistema operacional XYZ. E aí, se a gente conecta isso com a indústria 4.0, né, que o Marcos nos trouxe aqui totalmente conectada, gente, tem que trabalhar segmentação de determinados dispositivos, tem que trabalhar a questão de proteção, dependendo do sistema que vai estar rodando ali dentro, tem que trabalhar os fatores duplos de autenticação para garantir que determinados acessos não aconteçam rapidamente. A questão do que a gente fala há tanto tempo, e o Rafael trouxe isso no início da conversa, que é a questão do acesso privilegiado e o conceito de privilégio mínimo. Não necessariamente eu preciso de usuários administrativos todo o tempo, né? Então, quantos usuários administrativos eu vou ter que vão ter acesso a essa indústria, né? Com a parte do, entre aspas, ali, o famoso chão de fábrica, efetivamente. Então, reduzir a superfície de ataque, ela vai ser, cada vez ela vai ampliar. Mas como é que eu posso, cada vez mais, reduzir o meu risco? Né? Alguns eu vou conseguir mitigar, outros eu vou ter que transferir, mas como é que eu posso efetivamente pegar esses riscos e tratá-los? Então, essa análise de risco na indústria 4.0 é extremamente necessária e tem que começar pela visibilidade, porque é aquilo, eu não posso proteger o que eu não consigo ver. Né? No mundo de TI tradicional, isso já acontece há algum tempo. Hoje em dia tem um processo já muito mais claro para ter-se uma visibilidade, obviamente que é um processo evolutivo e contínuo, mas se a gente pensa nesse ambiente de indústria 4.0, que é um ambiente novo, né, construído e tudo, como é que eu melhoro o monitoramento desse ambiente? Porque quanto mais visibilidade eu tiver, mais controles e ações eu consigo ter. Porque aí eu consigo. Então, eu sei, por exemplo, que o sensor ABC, ele tem um padrão de envio de informação, de tamanho, por exemplo, ou de frequência. Se aquilo ali mudar, de repente aquele sensor começar a enviar uma informação com um tamanho maior do que deveria, opa, né? Aí eu já tenho que tomar alguma ação. Então, esse tipo de monitoramento e trabalhar o contexto desse monitoramento é que pode vir aí ajudar bastante a questão de ter melhor visibilidade e ações mais rápidas para a proteção de uma indústria 4.0. Além do mais, né, quantos equipamentos estão expostos na internet, né? Ele pode estar dentro da empresa, protegido, dentro da rede corporativa, mas sem exposição. A partir do momento que eu tenho ele exposto na internet, meu risco aumenta. E aí as ações de segurança devem ser muito maiores nesses equipamentos expostos na internet. E aí, quando o produto está como cliente, você não tem mais muito controle sobre o que o cliente está fazendo como produto, né? Uhum. Então, isso é também um desafio muito grande, né, como a segurança da informação nos produtos. Também precisa implementar uma forma de segurança, né, que ainda está válida em 10 anos, né, como nos carros, né, por exemplo, né, que eles vão produzir os carros agora, né, mas eles rodam, né, 20 anos, 30 anos e precisa ter segurança ainda em 20 anos, né, mas as ameaças vão mudar, né, mais para frente, né. Ninguém sabe como é em 10 anos, né? Então também é um desafio, né, com todos esses produtos, né, inclusive automotivo. Né? E na OT, na produção, também as máquinas, né, de vez em quando está conectado na internet ou na rede, né, mas eles foram implementados ou construídos sem noção da segurança da informação, né. 20 anos atrás, ninguém pensava na segurança da informação nessas máquinas, né? E agora está mais e mais conectado, né? E também tem esses níveis de segurança na OT, né? Que também é conectado com a Enterprise IT, né? Então tem esse ponto, né? Essa conexão também, né? Isso é bem um desafio ainda, né? E de vez em quando não dá para trocar as máquinas porque vai parar a produção, né? Então também é um desafio, né? Gente, e nesse mundo, como a gente está
comentando aqui desde o início, cada vez mais conectado com os da inteligência artificial, agora a gente está com 5G aí. Como é que vocês veem o impacto do 5G para esses ataques virtuais? Eu vejo bastante grande, né? Semana passada eu estava viajando e aí, pela primeira vez, eu consegui pegar 5G, eu conectei, eu compartilhei meu 5G com a minha filha. Fantástico. Um acesso fantástico, né? Então, com o 5G, a inteligência artificial, se você vê hoje, existem algumas soluções de inteligência artificial que pode simular a fala das pessoas. É incrível. É incrível. E aí cai, de novo, naquele ponto da pessoa ser a parte mais vulnerável. Então, com o aumento da velocidade do acesso, o aumento das soluções tecnológicas, enfim, isso vai cada vez mais trazer mais desafio, né, de como as pessoas vão olhar Ixi, agora me perdi um pouco na fala. Corta aí. Refaz, não tem nenhum problema. Né? O 5G, então, com a velocidade, com a conectividade maior, vai trazer mais soluções tecnológicas. A inteligência artificial, hoje, ela pode simular muitas coisas e as pessoas podem acreditar mais facilmente que aquilo é verdade. E aí cair na engenharia social e acreditar no ataque. Então, o ataque ele pode ser mais frequente, além de ser bastante frequente hoje, mas ele pode ser de diversas formas que hoje nós nem pensamos, né? Eu acho que a dificuldade do 5G é que a gente está aprendendo conforme ele vem chegando, né? O Baldin bem colocou, a gente depende para algumas aplicações ou produtos com foco em IoT, né? Inteligência artificial e IoT, a gente depende muito do 5G, mas a gente está se desenvolvendo conforme ele vem chegando. A gente precisa lembrar que o Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, para alguns estados, nós estamos aqui em São Paulo, somos privilegiados, que as coisas começam a aparecer antes, mas conforme a gente precisa de um país bem estabelecido com relação ao 5G. Eu acho que o bom para a gente é uma empresa de origem alemã e a gente já vem se desenvolvendo conforme o 5G também vai surgindo na Alemanha. Então isso para a gente eu acho que é bem positivo. As coisas vão acontecendo por lá, a gente vai se desenvolvendo, mas no Brasil ainda acho que a gente precisa se desenvolver conforme vem chegando cada vez mais a demanda e a utilização. Na perspectiva de inteligência artificial e como que ela vai, e já pode, né, na verdade, nos apoia aí bastante na parte de proteção do nosso ambiente, melhorar a visibilidade, né, porque se a gente olha hoje, como a gente comentou, a dificuldade de ter a visibilidade do ambiente para que a gente possa efetivamente tomar as ações, cada vez mais a gente recebe uma grande quantidade de dados. Se a gente coloca o 5G nessa conta, né, a quantidade muito de sensores que vão inventar. É muito mais, né? Muito mais. E aí é o seguinte, se a gente não pensa que a gente cada vez mais tem que pensar em como fazer o uso da inteligência artificial para acelerar não só a nossa proteção, mas a nossa resposta frente aos ataques, é o que a gente tem que pensar hoje. Então já tem um estudo publicado até pela IBM mostrando quanto que quando você começa a se utilizar de inteligência artificial para melhor monitorar o seu ambiente de segurança, você consegue reagir mais rapidamente, você tem uma redução de horas frente a um ataque. Então, como que isso é possível, né? Se a gente pensa no ambiente hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, o que a gente está pensando aqui? A inteligência artificial ela tem uma capa que é de machine learning, e essa capa de machine learning, ela é o quê? Ela é composta de algoritmos, ou seja, de códigos. Esses algoritmos, que são os modelos, né, que machine learning faz uso para o processo de IA, ele precisa de quê para ele ser o mais eficiente possível? Dados. Isso. Um excelente algoritmo se constrói com dados. Porque ele sozinho, ele não foi testado, ele não foi treinado, né? Então, ótimo. Hoje você tem o advento da nuvem, né? Então a nuvem com o poder computacional super forte propicia o quê? O uso e a democratização do uso da inteligência artificial. Então, você pega uma solução hoje de segurança que roda em nuvem, que recebe essa quantidade de ataques, treina os modelos, aquele dado que sem contexto ele é um dado, no medida que você coloca contexto, ele se transforma em informação e gera uma reação,
é onde você está usando o melhor para proteção mais abrangente. Porque quando a gente fala de 5G, a gente está falando de vários sensores que vão estar espalhados, por exemplo, pelas cidades, deixando a cidade cada vez mais digital, uma indústria cada vez mais conectada, né, a próxima aí depois da 4.0. Então, são muitos dados. Agora, quando você pega todos esses dados e correlaciona, e aí sim você consegue evoluir, quiçá para uma segurança mais preditiva e não só reativa, é onde a gente vai estar usando a IA no melhor momento para a parte de segurança. Né? Então, isso é falando do lado bom, né, que positivo do uso da inteligência artificial para a gente se proteger contra esses ataques que estão fazendo uso da superfície de ataque cada vez mais ampla que a gente tem, onde o 5G certamente vai potencializar. Gente, e a aceleração da transformação digital, ela foi um dos motivos pelos quais as modalidades de ataques virtuais têm se diversificado, né, e sofisticado também nos últimos 5 anos. Hoje, as fraudes e roubos se somam ao sequestro de dados que usam novos dispositivos e aplicativos para realizar inúmeras transações. Quais os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na cibersegurança no Brasil, na opinião de vocês? Bom, eu posso falar um pouquinho, né, como responsável por privacidade. Primeiro de tudo, a empresa tem que entender o fluxo da informação. Até a Vanessa já falou um pouquinho antes aqui. Basicamente, entender o fluxo, de onde a informação é coletada, onde é processada, se ela é processada só internamente, se tem parceiros envolvidos, né, nesse processamento, para que eu uso, qual a finalidade, quando que eu vou deletar, quando eu atinjo a finalidade daquela coleta, o que eu vou fazer com aquilo, se eu vou deletar, se eu não vou deletar, enfim. Então, primeiramente, entender o fluxo, o que eu faço com essa informação. Esse é o primeiro ponto. E aí, na cadeia, se eu tenho parceiros, né, como nós temos a Microsoft aqui, qual é a segurança do meu parceiro em processar esse dado em nome da Bosch? Né? Então a Bosch, quando ela coleta a dado, ela tem uma finalidade, tem que ser bem transparente. A lei exige que todas as empresas sejam transparentes com as pessoas, por que está coletando aquela informação, e atingiu a finalidade, nós vamos deletar aquela informação. Então esse é o primeiro impacto. Outros impactos em caso de vazamento. A informação vazou, o que pode acontecer? A própria autoridade, a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode definir sanções para a empresa. Desde uma deleção do dado, um bloqueio da base de dados, multas, exposição da marca no mercado. Isso é um impacto gigante para a empresa quando se tem um vazamento de dados pessoais, não só dados pessoais, mas dados de negócio. Mas para o nosso cliente, vazou dado, né? A marca não fica confiável mais. Então, isso é um dos nossos valores da empresa, de garantir a segurança dos nossos clientes. Vamos agora, então, mudar um pouquinho o foco da conversa para vocês me explicarem um pouquinho como é que a segurança virtual pode fazer diferença para o futuro da mobilidade e até para a qualificação de profissionais no futuro. Acho que a gente estava falando um pouquinho sobre automotivo, né? Vai de encontro com o ramo da Bosch hoje. Então, com certeza, a gente precisa investir em segurança, né? Tanto o Thomas, a Vanessa bem colocaram, o Baldin. Existe o risco e a gente tem que sermos proativos a fim de manter o nosso ambiente e os nossos clientes seguros com relação principalmente aos acessos, né? A gente está falando de um automóvel, existe todo o risco com relação às pessoas ao redor, as pessoas dentro dos veículos. Então, existe sim uma preocupação e a gente tem que estar atento para isso. Então, no mobility, acho a segurança no mobility de carros ou também e-bikes que a Bosch produz, né? Então, ainda não tem tantos profissionais que sabem sobre a segurança da informação. Então, são vagas, são conhecimento, né, que é muito raro, né? Mas a Bosch tem profissionais muito bons, né, que sabem sobre a segurança da informação, mas ainda precisa mais, né, para o futuro, né? Também uma colaboração como o OEM, né, por exemplo, a Daimler ou o Volkswagen, né, é importante trabalhar juntos, né, na segurança da informação, né, hoje e no futuro, né, para colaborar, como melhorar
a segurança da informação nos produtos, né, que a Bosch vende, né, para a empresa de Daimler ou Volkswagen ou outra empresa, né. E a colaboração é muito importante, né, no nível de operação, né, de desenvolvimento, né, que já tem uma colaboração já começando bem cedo, né, que não quebra essa colaboração. Gente, diante de tudo que nós conversamos aqui, qual é o futuro? Eu queria ouvir vocês falando sobre o futuro, como é que vocês percebem o futuro da cibersegurança? Muito trabalho para os profissionais, né? Eu acho que os ataques não vão diminuir, acho que vai aumentar também com artificial intelligence, acho que vai aumentar no futuro e talvez o threat landscape vai mudar um pouco, né? Mas eu acho que no geral só vai aumentar, né? As ameaças vão mudar talvez um pouco, né? Talvez mais grupos como APT groups, eles vão também focar talvez nas outras áreas, também nos produtos, nos carros, ou IoT devices, né? Aparelhos de IoT, mas é difícil, né, de olhar na bola de cristal e saber como vai ser em 5 ou 10 anos, né? Mas com certeza vai ter ainda muito trabalho para todo mundo, né? E faltam profissionais na área de segurança da informação. Exatamente. Eu iria bem nessa linha também que o Thomas colocou. Para mim, o conhecimento, o skill necessário com esse advento de tecnologia, acho que já está difícil a gente encontrar qualquer bom profissional em mercado hoje, seja para Bosch, Microsoft também acredito. Então, existe essa falta de profissionais com conhecimento. Então, esse eu acho que é uma grande dificuldade quando a gente fala ainda mais em segurança. Claro, a gente deve e tem que treinar os nossos colaboradores, né? Mas muitas coisas ainda não surgiram, né? A gente acaba aprendendo com as demandas, né? Então, a gente acaba desenvolvendo as pessoas no pós, né? Infelizmente. Mas, para mim, a dificuldade passa muito por adquirir o conhecimento e pegar esse pessoal capacitado para trazer para trabalhar com esse tipo de informação. Eu vejo sim que no futuro da cibersegurança, não só no futuro, mas já, né, é muito importante a parceria com empresas, governo. Nós não estamos sozinhos, né? Com certeza. Nós estamos no ambiente de cloud, hoje nós estamos no ambiente de internet que nós precisamos de outras empresas. Então, a parceria vai ser cada vez mais importante para garantir a segurança, não só com empresas, mas com o governo também. Porque hoje também nós consumimos serviços do governo, que isso também pode ser uma porta de vulnerabilidade para nós como empresa. Excelente, excelente. E a parte de, quando a gente fala de inteligência artificial, isso ainda vai voar cada vez mais. Vai ser a base da segurança da informação. Vai ser a base das tecnologias de segurança que a gente vai utilizar. Não tem como, baseado no que a gente conversou aqui antes, né, a gente conseguir preparar o nosso ambiente, estar preparados e preparadas para os ataques que a gente vai sofrer, se a gente não tiver grandes soluções fazendo uso de IA. Então, IA vai ser realmente a base para a evolução da parte de segurança. Em termos de pessoas, uma pitada importantíssima aqui é a de diversidade nos nossos grupos de segurança. Quando a gente formar um time, porque a gente só vai conseguir resolver os problemas mais rapidamente tendo diferentes visões, diferentes backgrounds, diferentes olhares. E aqui a gente está falando de diversidade de gênero e de diversas outras, inclusive. Então, aqui na Microsoft, isso para a gente é tratado com muita seriedade, né? É algo que a gente potencializa dentro da companhia, porque se a gente não tiver um time diverso, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo que a gente precisa. A gente não consegue ter o olhar crítico que a gente precisa. Numa área de threat intel, por exemplo, quando você está numa área de threat intel, que é inteligência de ameaças, aqui o Thomas, né? Se você tem um olhar, tem lá o background de um profissional A, ele vai pegar uma ameaça, que ele recebeu ali um caminho por onde essa ameaça chegou, ele vai ter um olhar. Veio uma outra pessoa, veio a Vanessa aqui e falou, opa, não, mas espera aí, sabe que esse outro caminho aqui também poderia ser importante? E esse olhar, ele só é possível quando eu tenho um time diverso. Porque se eu não tenho, eu vou ter todo mundo pensando no mesmo caminho e aí aonde eu atraso, o atacante vai mais rápido que eu, né? Exatamente. Então, a diversidade é extremamente relevante. Se a gente pega aí
Hoje já tem aí diferentes ações nesse aspecto, né? Eu converso bastante aí com CISOs aqui na nossa região e com a questão do trabalho remoto, trabalho híbrido, as empresas conseguiram, né, trazer mais profissionais. E aqui fica o meu convite também para falar que venham para a área de cibersegurança. Cibersegurança é para todos e todas, né? Então aqui tem espaço para todo mundo, é uma área que está em ampla ascensão, oportunidade. Se você hoje vai no LinkedIn e olha as oportunidades que tem ali na área de cyber, em diferentes disciplinas. Eu não sou, por exemplo, a pessoa não gosta de exatas. Bem, tem aí diferentes áreas que você tem que ter outras habilidades, não necessariamente a matemática per se. Então, quando a gente pensa em cybersecurity, gente, tem uma ramificação muito grande. Nós 4 aqui, por exemplo, já somos de disciplinas diferentes, né? E tem tantas outras, tem a parte de segurança, de desenvolvimento by design, você desenvolver já um código seguro, né? Você testar aquele código, enfim, tem diversos sabores, né? Então, acho que mas respondendo a pergunta aí da Daniela, que eu vejo mais para frente, futuro, sem dúvida, IA como base para tudo que a gente for construir em cima de cyber e aplicado ainda a parte de diversidade, que é extremamente relevante, até para a gente construir os modelos também de IA que a gente precisa. Além do que, a quantidade de informação é gigantesca, né, Vanessa? É muito detalhe, muita informação gerada todo dia. Então, é importante mesmo a inteligência artificial que nos suporte para tirar um pouco talvez da nossa lentidão, ou até mesmo deixar o dado mais fluido. E a diversidade, eu concordo completamente. É tanto detalhe que diferentes visões para esse nicho, não somente para esse, mas em especial para esse nicho, é essencial. E na Bosch valoriza muito a diversidade. Nós temos grandes programas de diversidade, né? Olhe na nossa página Bosch.com.br aí que você vai ver todo o programa de diversidade Bosch. Né? Muito bom. Fantástico. Gente, a Bosch divulgou recentemente os resultados da pesquisa Tech Compass 2023, que traz dados sobre tecnologia e sustentabilidade captados em 7 países: Brasil, China, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia e Estados Unidos. A pesquisa tem como objetivo apontar as tendências e desafios enfrentados pelas empresas no que diz respeito ao uso de tecnologias sustentáveis nas suas operações. Segundo essa pesquisa, 61% dos entrevistados acreditam que a maior preocupação tecnológica atual está relacionada ao tema cibersegurança. Ainda nesse tema, mas olhando diretamente para o Brasil, de acordo com o Índice de Defesa Cibernética, recentemente publicado pelo MIT Technology Review, o país ocupa a 18ª posição entre as 20 maiores economias do mundo. A pesquisa mede o nível de adesão dessas economias às práticas tecnológicas que aumentam a resiliência contra os cyberataques, assim como a capacidade dos governos e estruturas políticas de promover transações digitais seguras. Dito tudo isso, e com o objetivo de concluir a nossa reflexão de hoje aqui, quais são as dicas ou boas práticas que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes sobre como enfrentar esse problema todo que a gente contou aqui? Bom, acho que treinar pessoas, né? Treinar, falar, não deixar o assunto sumir, né? Então, como nós falamos aqui em vários momentos, né? Então, o treinamento das pessoas, a organização, definição de processos são fatores decisivos para que a gente garanta a nossa segurança das operações. Quando a gente, em segurança, vamos pensar sempre na higiene básica. Qual que é a higiene básica que eu preciso fazer? Na sua vida pessoal, você que está aí nos escutando, ative o fator duplo de autenticação. O que é isso? Vai lá na sua conta de e-mail pessoal, ative lá, além da senha, um tokenzinho lá, uma informação que você vai receber no teu celular, com um códigozinho. Dificulte a vida do atacante, né? O atacante, ele vai ali pelo caminho, né, de menor impedância, aquele ali que rapidamente, ou seja, o caminho que mais rápido ele chega sem tantos obstáculos. Então, vamos dificultar, vamos colocar pelo menos o fator duplo de autenticação e cuidar da identidade de uma maneira muito séria, porque a nossa identidade é onde a gente está carregando ali as nossas informações. No seu e-mail lá você tem dados pessoais, você tem fotos, você tem um monte de coisa aí, né, que com só o seu usuário e senha, você está deixando o seu ambiente frágil na vida pessoal. Né? Então, e no mundo corporativo, o mesmo. Né? Então, aqui, Rafael já nos trouxe a questão do uso do fator duplo de autenticação no mundo corporativo, extremamente relevante.
tanto para uso pessoal, tanto para uso interno, quanto para quem vai acessar o nosso ambiente corporativo. Então, primeiro, fortalecer a identidade. Segundo, vamos garantir que as aplicações que a gente está rodando no nosso computador estejam atualizadas. Porque, às vezes, tem uma aplicaçãozinha ali que você instalou, deixou ali quietinha, e aí vem uma atualização do nada, que não é da origem real, né? E ali tem um determinado malware, né? Um atacantezinho vai tentar acessar o seu ambiente através daquela aplicação. Então, primeiro, se você não precisa da aplicação, remova. Se você tem as aplicações, trabalhe as atualizações e veja se a atualização vem efetivamente da origem, do fabricante de origem. Né? Então, por quê? Porque o atacante ele usa o quê para entrar na sua máquina, no seu computador? Aquela fragilidade daquela aplicação, muitas vezes. Então, se ele vai usar isso, significa que um patch que foi lançado vai trabalhar para melhorar aquela fragilidade. Então, Vanessa, eu vou te interromper, porque como eu acho que essa é uma dica super importante para o usuário, por exemplo, e aí eu fico na dúvida, isso significa que basta quando você vai desligar lá o seu computador, aparece reinicializar e atualizar, é o suficiente ou não? Você está falando de cada um dos aplicativos? Não necessariamente, porque muitas vezes essas atualizações elas são do sistema operacional que você possui, não necessariamente das aplicações que estão instaladas no seu computador, ok? Então, tem essas aplicações que você utiliza. Hoje, muitas aplicações você usa no próprio navegador, mas aquelas que você usa internamente, verifique se você vai tá trabalhando a última versão. Em geral, a própria aplicação te mostra ali, olha, a hora de fazer o update, né? Mas dá uma olhadinha se aquele update, aquela atualização vem realmente daquele fabricante. Porque, infelizmente, atacantes se usam desse caminho também para instalar dentro da tua máquina um malware, ok? Então, esse é o segundo ponto, né? Que é a questão de você ter essa... Então, falando de higiene básica, identidade, atualização do sistema operacional do que estiver rodando dentro da tua máquina. E, quando a gente fala aí do nosso dado, e vamos cuidar dele também com muito cuidado, no âmbito pessoal e corporativo. Corporativo, classificação da informação, classificação para a gente garantir que só vai ter acesso quem deve, que esse arquivo só vai para onde pode, né? E que o ciclo de vida dele vai ser tratado como deve ser. E aí aqui o Marcos aí nos trouxe aí já super insights nesse aspecto, em especial conectando com a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos apoia muito no processo de transparência. Então, eu deixo aqui esses 3 grandes aí para a gente pensar e levar para o nosso dia a dia na receitinha aqui do lado. Algumas dicas básicas que eu vejo, né, simples também, a gente tem uma grande quantidade de senhas hoje espalhadas aí. Não deixem a mesma senha, né? E tentem deixá-la com a maior complexidade possível, né? Eu consigo entender que a quantidade é muitas vezes é difícil de memorizar, mas pensem que é importante para manter o seu dado seguro, né? Deixar a mesma senha ou uma senha simples com dados pessoais nunca é a melhor saída, né? Eu acho que isso é super importante. E eu acho também que manter, principalmente os nossos entes mais queridos, assim, informados com relação a isso. Acho que existe hoje uma engenharia social de coletar esses dados. Tomem sempre cuidado com a engenharia social, né, que está cada vez mais presente. Mas pensando um pouquinho nos pais, nos avós, pessoal com um pouco mais de idade que está tendo acesso a essas informações, muitas vezes não tem esse skill que a gente tem, esse conhecimento, ou até mesmo a falta de segurança que a gente sente. Então, acho que manter essa informação também presente no dia a dia dos nossos familiares, eu acho que é super relevante, importante para evitar esse tipo de ação aí dos criminosos. A minha dica é só ficar esperto, né, com os e-mails ou ligações que vocês recebam, né, se recebem um e-mail, também e tem uma dúvida pequena, que é isso, um phishing, né, é melhor entrar no site direto, né, e não clicar no link, né, e dá para verificar, né, no perfil de vocês, né, se tem uma conta para pagar, uma coisa, né. E como as senhas também, né, de vez em quando ajuda, né, de colocar uma vírgula, né, na senha, né, porque quando eles roubam as suas senhas, né, e é tudo automático, né, mas com uma vírgula normalmente já vai para a próxima line, né, e pensa que acabou a senha, né. Então eu sempre coloco uma vírgula na senha, né, porque ajuda quando a senha está roubada, né, quando eles fazem quando eles tentam, né, entrar nos seus perfis, né.
E, em geral, né, treinamento, mas já foi falado, né, treinamento é importante, porque de vez em quando não acontece nada, por muitos meses, e de repente acontece alguma coisa, né, e quando a gente faz esse treinamento, né, o cérebro fica, né, mais esperto, mais ligado, né, sobre ameaças, né, e sempre siga as ameaças novas, né, não ficar parado, né, então a segurança da informação é muito dinâmico, né, então muda no tempo inteiro, né. As técnicas que os hackers usam, né, e é basicamente isso, né, então ficar esperto com os e-mails e ligações que você recebe, né, e as senhas, né, já foi falado também, né, que é muito importante, né, também trocar senhas frequentemente, né, e não usar a mesma, né. Isso. Bom, agora a gente vai para o quadro A Bosch Responde, que é onde os especialistas aqui ajudam a tirar as suas dúvidas da nossa audiência. E eu vou começar aqui com a pergunta do Ricardo B. de Marília, que é de São Paulo, que ele pergunta o seguinte, de Marília, São Paulo, desculpa. Ricardo B., de Marília, São Paulo. A pergunta dele é: como conscientizar a área de negócio sobre a importância de políticas de segurança da empresa? Como medir o desempenho da adoção de políticas? Existe algum tipo de framework? Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que treinar, trazer alguns casos, né, que já aconteceram para tentar ilustrar um pouco mais os impactos que isso pode, mas eu acho que é cada vez mais treinar e prover a informação para os nossos colegas, para o administrativo, para a produção em si. Eu acho que não tem muita regra, né? Acho que todos têm que receber o mesmo nível de informação e treinamento a fim de estarem preparados para esse tipo de informação. Existe a ISO 27001, que trata de privacidade, de política de segurança, né? E esse é um bom framework para que as empresas sigam, né, todas essas boas práticas de segurança e que apliquem na empresa. Então, isso vai distribuir como normas, diretrizes, procedimentos, indicadores dentro da empresa para avaliar o quanto seguro está a empresa. Então, a ISO 27001 é um bom framework para a empresa adotar. E os controles do CIS e para trabalhar para a questão da gente traduzir ali para o board executivo, né, que a gente comentou aí durante a conversa, e aí apoia também nessa resposta, o Fórum Econômico Mundial, há 2 anos, lançou um documento para justamente apoiar nessa tradução do técnico para o idioma do board executivo, porque você traduz isso em indicadores que o board vai entender. Então, esse documento é super interessante, está lá no site do Fórum Econômico Mundial, não precisa nem fazer login nem nada, está disponível, só baixar e utilizá-lo. Gente, aí o Leandro Weber de Oliveira pergunta, a gente falou disso já, mas aí acho que eu vou pedir, Marcos, para você trazer essa resposta para ele. Quais as principais ameaças e como se proteger delas? Bom, a principal ameaça, então, é a própria engenharia social, né? Então as pessoas acabam acreditando, né? Recebendo aquele e-mail, aquele telefonema, né? Então, nós falamos bastante aqui sobre engenharia social. Primeira coisa, recebeu o e-mail, leia. Esse e-mail veio do meu banco que eu tenho que eu tenho conta? Não é. Então, descarta. Então, primeira coisa, leia aquele conteúdo e pare e pense. Esse 1 segundinho, 10 segundinhos vai fazer uma diferença enorme na sua segurança. Então, esse é o principal tema que eu falo para as pessoas, né? Leia, pare e pense. Faz sentido para mim? Se não faz sentido, descarte. Como o Thomas falou, vai no site oficial, vai lá no site do banco, no site da empresa oficial e procure a informação correta. Se for na emoção, vai perder. O Lucas Rezende Santos pergunta qual foi o caso recente mais significativo para a indústria tecnológica com maior vazamento de informações ou que teve como consequências notáveis mudanças. O que vem na minha cabeça, não sei se os colegas concordam, é o WannaCry, né? Acho que aconteceu em 2017, ele teve aí uma alta infecção assim, iniciando na Europa, mas é o que me vem na cabeça, teve um impacto em diversas empresas e era um ransomware, que a gente já comentou aqui, que sequestrava alguns dados ou alguns arquivos, não permitia leitura, mas é o que me vem mais na cabeça, assim, de lembrança, é o WannaCry.
Alguém tem algum outro exemplo que gostaria de destacar? O Log4j também foi bem grande, também foi uma coisa que fez as pessoas na Bosch também pensar para reestruturar a construção dos times também. Isso foi, acho que foi em 2021, em dezembro, né? Bem antes de Natal isso aconteceu. Mesmo. Né? E isso foi uma coisa bem grande, né? Que também foi falando nas notícias, né? E foi uma vulnerabilidade bem grande, né? E quase todo mundo foi afetado, né? Porque se você usa um Apache, servidor de Apache, né? Com certeza você tem também esse Log4j usando esse software, né? nesse servidor. E isso foi uma coisa bem grande, né? Que afetou basicamente todas as empresas, né? Bom, gente, agora é o momento do nosso Bosch Break, que é o momento do nosso cafezinho, é o momento da gente trocar dicas, trocar sugestões do que a gente falar, do que a gente está lendo, assistindo, ouvindo e que vocês achem que vale a pena compartilhar aqui. Vanessa, vamos começar com você? Vamos, prazer. Bom, primeiro acho que a gente tem sempre que trabalhar muito a questão da inteligência emocional. A gente fala muito de tecnologia todo o tempo, etc., mas quando a gente fala em segurança cibernética, a gente tem que pensar que a inteligência emocional ela é uma parte crítica, em especial quando você sofre um ataque. Então, quando você sofre um ataque, que você está numa war room, numa sala de guerra, e aí você precisa ter a calma para ter um entendimento, as emoções estão super aquecidas e tudo. Então, inteligência emocional é algo que a gente consegue desenvolver, melhorar. Então, aí a gente tem livros super interessantes, a gente pensa aí no Daniel Kahneman, que é um grande autor nesse aspecto, super recomendo aí a leitura, e obviamente tem vários recursos e vídeos disponíveis em próprios canais de streaming em diferentes lugares, né? No meu caso, eu gosto muito de trabalhar também o entendimento de cultura, né? Há alguns anos já trabalho no âmbito da América Latina, mas no nosso próprio Brasil maravilhoso, a gente tem diferentes culturas. Então, entender a cultura nos ajuda muito também no âmbito, não só na vida pessoal, mas também na própria parte de segurança cibernética, né? Porque você consegue aí entender melhor como não só os atacantes funcionam, mas como você se prepara contra os ataques. Aí tem um livro super bacana que chama The Culture Map, né? O mapa cultural, super interessante, assim, é uma leitura muito bacana para a gente aprender a lidar melhor com o outro ou com a outra, na medida em que as culturas são diferentes. E aí você respeita, você aprende a se comunicar melhor, né? Então, isso é extremamente importante. Então, para mim, assim, são dois que eu gosto de recomendar, né? Então, e claro, da Brené Brown aí, eu acho que sempre agrega bastante, né? A questão da vulnerabilidade e tudo mais do ser humano, né? A questão de você se permitir ser vulnerável em algumas situações, isso ajuda bastante. Então, seriam esses três por agora. Thomas, sua dica? Eu não tenho nada específico agora, mas eu acho bom, se vocês querem saber mais sobre a segurança da informação, querem aprender uma coisa específica, tem bastante vídeos no YouTube, né, para aprender, né, como funcionam as ameaças, também tem ataques, né, como um pesquisador mostra, né, como fazer, né? E se as pessoas têm mais interesse em aprender mais o lado técnico, né, da segurança da informação, também dá para baixar aplicativos, para aprender o Kali Linux, por exemplo, né, dá para instalar num virtual machine e experimentar ou testar um pouco, né, as ferramentas que está disponível, né, para iniciar um ataque, né, virtual, mas tenta não atacar uma empresa de verdade, né, um ambiente, né, seguro, né. E só basicamente só isso, né? Então acho na internet, no YouTube ou nos outros sites tem conferências, né, que mostram muitos ataques novos, né, ou relatórios, né? Acho bem interessante ler isso, né? Se vocês querem saber um pouco mais sobre a segurança da informação. Rafael? Queria reforçar o The Culture Map, atual meu livro de cabeceira, Vanessa, e acho que é uma leitura super interessante.
Eu gosto muito de feiras com foco em segurança, mas aí acho que é mais para o público com foco em IT, né? Eu consigo citar duas de cabeça, que é o Mind the Sec ou RoadSec. Eu acho que são feiras dedicadas à segurança, que são relevantes, interessantes, que é possível você fazer um networking, trocar algumas informações, algumas ideias, acho super relevante. E um filme que eu tenho acompanhado é o caso Google Earth, acho que é um tema interessante também, é um pouco relacionado com segurança, com informação, acho que tem tudo a ver com o tema. Marcos? Bom, foi falado bastante coisa aqui. Eu tenho uma série que já há algum tempo, já tem uns 3 ou 4 anos, chama Mr. Robot. Né? Bom. Esse é muito bom, né, Thomas? Eu gostei também. Esse é uma série que explica a vida de um hacker. Então, quem tiver curiosidade, vai lá e assista Mr. Robot, né? E tem do Snowden também. Fala da série do Snowden e aí você vai entender tudo o que aconteceu. Essas são as minhas dicas aí. Gente, super obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa nessa conversa gostosa aqui sobre cibersegurança. Muito obrigada, viu, a todos pela presença. Confiança, trust, é a nova fronteira para a tecnologia empresarial. Digital Trust é confiança em uma organização que protege os dados do consumidor, que implementa segurança cibernética eficaz, que oferece produtos e serviços confiáveis baseados em IA e fornece transparência sobre IA e uso de dados. A Bosch é sinônimo de qualidade e confiança há mais de 130 anos. Seus produtos e serviços são projetados para despertar entusiasmo, melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a conservar os recursos naturais. Eu queria agradecer muito a presença de vocês todos aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas e ajudando não só as empresas, os negócios, mas também as pessoas a se protegerem e protegerem os seus dados. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Foi um prazer, muito obrigado. Eu sou Daniela Lemos e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Nossos programas são mensais. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. A apresentação desse episódio é minha, Daniela Lemos, a direção de Samuel Leite, produção e roteiro Samuel Leite, Aline Melosi e Ellen de Paula e a edição de Guilherme Silva. Esse é um produto Digitale Content.